Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre olho vermelho, o paciente que chega com olho vermelho no pronto-socorro, como é que a gente aborda isso, como é que a gente faz isso. Antes de a gente partir para o episódio propriamente dito e da gente apresentar o nosso super convidado, deixar ela falar, nossa super co-host, apresentadora, agora oficialmente professora do Emergência Raiz, Luísa Brown. Seja bem-vinda, Lu. Fala, galera. Sempre um prazer estar aqui, né, Léo? Sempre, sempre. E hoje nós temos uma participação ilustre. Ilustre, mais que especial. Uma história única na medicina de emergência, com certeza. Talvez na medicina brasileira inteira. Conosco o Dr. Bruno Gomes. Bruno é médico oftalmologista. Ele é R3 de Medicina de Emergência e fundador da página @Fundo de Olho. Bem-vindo, Bruno. Opa, obrigado, Léo. Tô ansioso aí pelo episódio, tomara que a gente consiga acrescentar alguma coisa pro pessoal. Com certeza, até porque a primeira coisa que, antes de falar de olho vermelho, eu tenho certeza que a galera tá pirando aqui, tentando entender, assim, what the hell, o que tá acontecendo de um oftalmologista que também é residente de medicina de emergência? Como é que é isso? Que história é essa? Você fez oftalmo? Então, a minha trajetória foi um pouquinho diferente do comum. Tá? Então, eu saí da faculdade, fiz lá na Federal de Santa Catarina e fui fazer oftalmo lá na Santa Casa de São Paulo. Acabei a oftalmologia e, ao invés de eu seguir na carreira de fazer fellow e uma subespecialidade, eu quis voltar para a medicina maior, digamos assim. A medicina de verdade. E nesse quesito eu comecei a olhar para mim mesmo e vi que medicina de emergência era o que eu mais gostava e era o que eu queria aprender. Então eu dei uns passinhos para trás e comecei a medicina de emergência no Einstein. Hoje estou indo para R3. Uau! E vem cá, alguém não vou nem perguntar se foi alguém, né? Quantas pessoas te chamaram de maluco? Porque todo mundo, assim, é inevitável a gente falar de carreira, remuneração, de grana. E até de qualidade de vida, né, Léo? Até de qualidade de vida, que a Luísa é um tema tão caro para a Lu. E, bom, tem um lugar comum aí que, nossa, não, o oftalmo ganha muito mais dinheiro do que um emergencista, a qualidade de vida do oftalmo é muito maior, e você tem as duas coisas na pele. Te chamaram de doido? Duas perguntas. Te chamaram de doido? E dois, essa lenda ou essa fala urbana é assim mesmo? Como é que é isso? Eu acho que a resposta à pergunta 1 é sim. Sim, te chamaram de doido? Me chamaram de doido. Tá, e hoje eu acho que nenhuma especialidade tá fácil, né? Então, essa história de você vai fazer isso, vai ganhar um monte de dinheiro, ou vai ser tranquila a situação, não é bem assim. Então, qualquer especialidade tem que se destacar em alguma coisa. E no oftalmo, o caminho ele acaba sendo bem linear, né? Então, a ideia é que a gente faça a residência, faça o fellow, comece a montar seu consultório. E o detalhe é que tu monta o teu consultório e tu meio que tu planta uma raiz, assim. Então, tu não consegue fazer muitas mudanças depois disso, né? Porque tu já é subespecialista, né? Então, tu tá tratando aquela situação extremamente específica. Então, isso faz com que tu tenha um pouquinho menos de maleabilidade, liberdade de escolhas. Então, eu comecei a perceber que se eu quisesse esse caminho, eu teria que ser algo que eu gostasse muito, muito mesmo. Senão eu seria infeliz. E eu percebi que não era bem esse caminho que eu queria. Então, respondendo a tua pergunta, não é simples assim para ganhar dinheiro no oftalmo. Tá? Então, Acho que nenhuma especialidade é simples assim para ganhar dinheiro. Exato, exige um caminho bem árduo e trabalhoso para te chegar naquele ponto de operar e ganhar muitas cirurgias. É uma situação bem complicada. Então, só para você ter uma ideia, o oftalmo geralmente ele se aposenta muito tarde, né? Então, pequenas pessoas conseguem operar muito, enquanto as outras ficam na fila esperando, digamos assim, para serem os próximos. E, ao mesmo tempo, existe uma mudança de mercado no oftalmo, que tem começado pelo oftalmo, que é a medicina em pacotes, né? Então, eles têm pegado várias atuações do oftalmo e empacotado de uma maneira que tem limitado bastante o mercado. Enfim, nada contra, mas eu percebi que se eu fosse por esse caminho, eu teria que gostar muito mais do que eu gostava. Talvez se você fosse mais um oftalmo
Exato. na fila da coisa toda. E eu teria que abrir mão de uma coisa que me incomodava muito, que é do resto da medicina. Então eu tive essa mudança aí de cabeça, digamos assim. Uau, cara, bom, parabéns pela decisão de correr atrás do que você gosta e do que faz o seu coração cantar. E pode ter certeza que você, sendo oftalmologista e emergencista, já está no R3, então daqui a pouco está com o seu RQE aí, você deixa de ser mais um oftalmo para ser o emergencista que é oftalmo, que talvez seja uma história única no Brasil. Acho que não tem outra pessoa com esse perfil aí, que é até onde a gente conheça, né? Até onde eu conheço, acho que nenhum maluco ainda fez isso, mas eu tenho percebido que tem sido uma coisa bem positiva. Primeiro que eu tô aprendendo uma coisa muito legal e que, cara, me sinto médico de verdade, assim, digamos assim. Não que nada contra a galera do oftalmo. Mas tem aberto caminhos, né? Então, essa parte de falar um pouquinho sobre as situações de emergência oftalmo ou de olho vermelho, coisas que às vezes a gente não tem quem explique de uma maneira mais simples, tem sido um objetivo que começou agora na residência. Uau. Né? Então, tenho ido um pouquinho para esse lado também. E falando em olho vermelho... Falando em olho vermelho, com a maior referência, eu acho que se a gente falar aí nível Brasil, e não sei aí no mundo se temos algum oftalmologista emergencista, a gente trouxe esse tema, porque eu acho que o olho vermelho é um dos temas comuns de aparecimento oftalmológico no departamento de emergência. E o mais engraçado é o quanto a gente tem dificuldade nisso, né, Léo? Então, assim, ter o Bruno aqui do lado é mais do que especial pra gente ouvir falar um pouquinho. Na verdade, assim, explicar para quem está ouvindo a gente o que seria o olho vermelho, né? Quais são esses acometimentos que a gente chama de olho vermelho? Show. A gente tem uma parte do sistema imune do olho, a parte que protege o olho, da parte da frente, que a gente chama de conjuntiva, que é uma pelezinha. E essa conjuntiva, ela traz a defesa do olho, digamos assim. Então, se a córnea é acometida, se a pálpebra é acometida, se a íris é acometida, se o cristalino, enfim, o nosso olho vai tentar se defender. Né, trazer a célula de defesa. Ele faz isso vasodilatando os vasos da conjuntiva, deixando a conjuntiva vermelha nesse aspecto de vermelhidão que a gente vê o olho vermelho. Então, o olho vermelho seria, na verdade, a conjuntiva vasodilatada. Né? A gente vai ver isso por diversos motivos e diversos acometimentos do olho em si, digamos. Quais são as causas mais comuns, Bruno? O que mais aparece de olho vermelho? Conjuntivite? Então, eu trabalho ainda em emergência oftalmológica. E as principais coisas que aparecem, tá? Conjuntivite, ordeulo, né, que é o terçol. Sou campeão. Né, então... Faço um do mês sim, mês não. Deve ter episódio meu gravado aí com um cordel aparecendo. Então, assim, isso é muito comum. E é muito comum também hiposfagma, né, que é o sangramento subconjuntival, que assusta muito o paciente, assusta o médico que nunca viu também, enfim. E deixa eu ver aqui mais, blefarites. Essas são as 4 principais, com certeza, de olho vermelho. E quando que a gente deve se preocupar com essas causas, assim, né? Porque a grande maioria benigno, tratável, mas, assim, algumas assustam realmente. Quando que a gente vai pensar em emergenciar, talvez, esse paciente? Show. É uma coisa interessante de falar, porque a maioria dos olhos vermelhos, eles melhoram sem a gente fazer nada. Com, sem ou apesar do médico. Então, assim, o nosso papel, geralmente, no olho vermelho vai ser, tipo, não atrapalhar. Né? Então a gente tem que saber, sei lá, não receitar, botar soro fisiológico, passar tubarmicina pra todo mundo, essas coisas. Mas existem situações em que, se a gente não diagnosticar e se a gente não perceber que o paciente está com aquela doença, ele pode ficar cego para sempre. Eita. Tá? Então são as emergências oftalmológicas, aquelas situações em que, se a gente não diagnosticar e não tratar, ele vai perder a visão para sempre e nada vai fazer voltar. Tá? Então tô falando de uma situação tipo glaucoma agudo, ou uma úlcera de córnea, por exemplo. Então, são situações que, se a gente não souber olhar e identificar aquilo, daí a gente talvez piore muito a vida desse paciente. Né? Então, para quem tem acesso, é claro que é legal. Putz, vou mudar para o oftalmo, então. Só que às vezes não dá tempo. Tem locais que a pessoa precisa de ambulância para outra cidade, ou locais que não atende fim de semana, e por aí vai. Então, o que eu posso dizer? A córnea, que é a parte da frente do olho, ela é a parte mais densamente nervada do nosso corpo. Então, imaginem que qualquer acometimento nela, a pessoa vai ter muita, muita dor. Então, se tiver alguém para vocês com olho vermelho e uma dor absurda, pode ter certeza, provavelmente a córnea está acometida. A dica de ouro aí. E a córnea,
se ela se infectar essa parte, ela vai gerar uma úlcera de córnea, que é uma coisa extremamente grave. E que a gente já consegue manejar no início no pronto-socorro, por exemplo. E daí ela parece, é difícil dizer assim, só falando, mas ela parece com uma melequinha branca associada a um olho vermelho e muita dor. Agora o glaucoma agudo, que é outra emergência oftalmológica relacionada ao olho vermelho, né, uma crise glaucomatosa, ela parece com uma tríade. E se tiver essa tríade, vocês podem ter certeza, é glaucoma agudo até que se prova o contrário. Né? Então eu tô falando de olho vermelho doloroso. Olho vermelho doloroso. Midríase fixa, né? Então a pupila dele não reage. Tu vai botar a luz, ela não reage. Ela fica numa midríase média, mais ou menos. E córnea embaçada, né? Ou edemaciada. Se tiver essas três coisas, é glaucoma até que se prova o contrário. E tem tratamento para ser feito no pronto-socorro. Tá? Então, coisas simples que a gente pode salvar aí avisando o paciente. Identificar as emergências oftalmológicas. Os outros olhos vermelhos, fora esses dois, dificilmente vai deixar a pessoa cega de modo irreversível rápido. Tá bom? Mas seria mais ou menos isso. Então, fica ligado aí com glaucoma agudo e com úlcera de córnea. Perfeito. Uau. Mas não é o mais comum, né? Não. Assim, de longe, eu não sou oftalmologista, mas sou emergencista. Lu também já tá Beirando o RQE. beirando o RQE. A essa altura, na verdade, já com RQE, né? Porque quando esse episódio for ao ar, a doutora Luísa Brau já terá o seu título de especialista. Disparado conjuntivite, né? Conjuntivite ordel e o hiposfagma também. São disparados os acometimentos que mais aparecem no pronto-socorro, inclusive com diferentes graus, né? Desde o olho levemente vermelho até um olho todo melecado, todo cheio de secreção. Falando especificamente de conjuntivite, como é que a gente... Assim, o pessoal tem uma mão que coça de passar antibiótico para todo mundo, de colírio. Como é que a gente começa a separar aí as conjuntivites virais, que são as mais comuns, das bacterianas? Qual que é a dica que a gente pode deixar para a galera? Gente, fizeram um estudo em que eles tentaram pegar oftalmologistas já formados há um tempo, inclusive especialistas em córnea, para diferenciar a conjuntivite viral da bacteriana. E eles viram que foi em torno de 50% de acerto. Tá? Então, nem mesmo o oftalmologista às vezes consegue diferenciar se é uma conjuntivite bacteriana ou viral. É claro que tem sinais que podem sugerir uma coisa ou outra, mas a ideia no pronto-socorro não vai ser a gente dizer, isso é viral ou isso é bacteriano. A gente vai tratar pela mais comum. Até porque as duas, como eu falei, elas melhoram sozinhas. Tá? Então, até a bacteriana. Até a bacteriana. Se eu não fizer nada, ela vai melhorar sozinha. Existe uma exceção, tá? Que é a conjuntivite a conjuntivite gonocócica, que é uma conjuntivite extremamente arrebatadora, assim, que ela deixa o olho vermelho extremamente secretivo e pega córnea e tudo mais, mas é um caso de exceção, que daí é um caso que a gente tem que internar, fazer ceftriaxona EV e tudo mais. Mas, de modo geral, as conjuntivites elas melhoram sozinhas. E a gente sempre vai passar por qualquer olho vermelho, qualquer um que vocês conheçam, um colírio sintomático. Tá? Um colírio para aliviar o que o paciente está sentindo. E é o colírio lubrificante. Então, qualquer uma, a gente vai utilizar isso. E na conjuntivite não é diferente. A gente vai dar um sintomático para o paciente lidar com essa doença enquanto o corpo dele tira o resto. A gente vai segurar a onda enquanto ele se cura sozinho. Exato. Então, a gente vai fazer o colírio lubrificante, compressa gelada e afastar ele. É isso que a gente vai fazer. Show de bola. Duas perguntas importantes aqui. A primeira, vou fazer separado, não vou fazer encadeado não, para a gente não confundir. A primeira você falou assim, controle sintomático, colírio lubrificante. Eu já vi colega prescrevendo colírio anestésico como sintomático. E eu tenho meus receios com colírio anestésico, porque o paciente eventualmente pode perder reflexo de piscar, pode lubrificar ainda menos a córnea. Como é que é isso? No Brasil, é praticamente proibido a gente prescrever colírio anestésico, não é bem aceito pela Sociedade Brasileira de Oftalmo. E em alguns países isso é discutido. Tá? Justamente por isso, porque usar muito colírio anestésico, a proximetacaína, que é o mais utilizado, faz com que a gente perca o reflexo e aumente o risco de úlcera de córnea, que a gente já falou que é uma emergência oftalmológica. Mas os colírios lubrificantes não são todos iguais, tá? Então a gente tem 3 tipos. Com conservante, sem conservante e com vasoconstritor. Tá? O vasoconstritor, aqueles azuisinhos, geralmente,
que vendem muito em farmácia, eles não são recomendados, tá? São situações muito específicas de pós-op que a gente utiliza. Com conservante, a gente pode utilizar, só que não pode usar muitas gotas durante o dia. E sem conservante, é quantas gotas quiser durante o dia. Então, assim, se o paciente tiver condição, a gente sempre vai prescrever um lubrificante sem conservante. Né? Eu até falo, pode deixar até na geladeira, porque ele fica mais geladinho, dá um alívio maior, enfim. Com conservante, no máximo 4, 5 vezes ao dia. Tá? Então, e não precisa ficar falando assim, pinga de tanto tempo. É pra ele pingar se ele tiver desconforto. Né? Então, você pode pingar no máximo 4, 5 vezes ao dia. Se tiver desconforto, se não tiver, não precisa ficar pingando. Tá? Porque às vezes atrapalha ele se culpa que não tá pingando, ou ele acorda pra pingar uma coisa que não precisa. Higiene local? Higiene local sempre, né? Então vai acumular a secreção nos cílios. Essa secreção atrai bactéria, dificulta o manejo da lágrima, enfim, a gente tem que limpar. A gente orienta deixar com o olho fechado e esfregar com aquele shampoozinho de criança, tipo Johnson, por exemplo, né? Até falei merchandise aqui, mas pode ser outra marca também. Porque, Bruno, você falou exatamente isso. E é uma dificuldade, assim, pensando no gerenciamento do plantão. Talvez esse não seja o paciente que entra direto no departamento de emergência, na sala vermelha ali em si, quando a gente pensa num contexto de UPA, na própria emergência mesmo. Às vezes esse paciente ele vai adentrar a porta, mas muitas vezes chega no emergencista para tirar uma dúvida, né? O que eu faço com esse paciente? Justo. E então a gente recebeu um paciente com olho vermelho. A gente descartou ali alguns acometimentos agudos, se esse paciente tem uma dor forte, se esse paciente tem algum embaçamento, algo que chame atenção. E aí a gente precisa pensar no que fazer para ele a partir de agora. Né? Pensando num método raiz aí, igual você falou, higiene, né? Tem o colírio. Lubrificante. Né? Essas são as medidas que a gente pode fazer no plantão para esse paciente. E uma outra pergunta emendada nessa, como é feito a regulação desse paciente? Porque assim, eu sei que isso vai variar de região para região, mas a gente precisa drenar esse paciente, porque provavelmente numa UPA, por exemplo, num PA, ou às vezes num hospital que não tem oftalmo, não vai ser resolvido. E ele vai ficar agarrado ali com um problema, às vezes agudo, de intervenção imediata e que a gente está refém de referenciar. Como é que funciona isso? O que a gente pode fazer para poder resolver a vida desse paciente no plantão? Justo. Bom, primeiro que colírio lubrificante, limpeza, isso aí pode ser feito para todo mundo. Tá? Todo mundo mesmo. Em questão de olho vermelho. Agora, exige que a gente tenha um conhecimento básico do que seria essas coisas mais graves, né? Entendi. E tudo bem, porque às vezes a gente não tem, e faz parte, boa parte da formação dos médicos hoje, a gente não tem muita noção de oftalmo. E se a gente achar que pode ser uma coisa grave, daí a gente deve encaminhar, né? Uma situação, por exemplo, corpo estranho na córnea. Putz, é difícil a gente manejar sem nunca ter feito, né? Sem nunca ter passado no estágio de oftalmo, ou nunca ter lidado com isso. Tem material próprio. Exato. Então, a gente não tem material, não sabe como lidar, a gente vai ter que encaminhar para quem lida com isso. Né? Então, na prática é o seguinte, pode ser uma situação grave, a gente encaminha. Não é algo grave, né? Então não é glaucoma agudo, não é úlcera de córnea. A córnea acometida, por exemplo, no corpo estranho, ela ainda não é emergência oftalmológica. Tá? Pelo menos ao meu ver, isso é muito controverso. Só que ela pode virar. Né? Então o corpo estranho ele pode gerar uma lesão que vire uma úlcera. E isso incomoda demais o paciente. A gente não vai resolver a vida dele sem tirar aquele corpo estranho. Então a gente teria que caminhar. Então, Luiz, acho que respondendo a tua pergunta, é assim, tudo que a gente não consegue manejar, a gente teria que encaminhar, infelizmente. Só que o médico da emergência buscando o conhecimento de saber identificar o que é um ordelo, o que é uma conjuntivite, saber o que é um glaucoma agudo, isso muda o desfecho do paciente dele. Né? Então, acho que entraria mais em buscar o conhecimento básico do oftalmo para manejar, assim, sabe? Essa é a melhor dica. Fantástico. Várias dicas importantes. A gente procurar, se a gente já sabe aqui, brincando, não é nada. Úlcera de córnea, preocupação. Glaucoma aguda, red flag, preocupação. Conjuntivite, beleza. Higiene local, colírio lubrificante com antibiótico, acabou a preocupação de discutir isso, porque a gente já sabe que sem antibiótico, manda para o ambulatório de oftalmo depois. A princípio, sem, porque o tratamento é o mesmo, vai curar com, sem ou apesar do médico. E encaminha não para emergência oftalmológica, mas uma conjuntivite, um ordelo, alguma coisa, pode ir para o ambulatório oftalmológico. Mas tem uma coisa que o paciente com olho vermelho não sai do pronto-socorro sem,
Às vezes ele fala assim, eu preciso disso, mandaram eu vir aqui. Às vezes eu não estava nem tão mal, mas me mandaram aqui para pegar o atestado. Paciente com olho vermelho, com a conjuntivite, padrão. O paciente não é nem muito grave, nem muito leve, tá ali moderado, ele não é um bebê, não é um idoso, é um paciente de 40 anos, trabalhador, eventualmente podcaster, tá com o olho super vermelho, sei lá, 48 horas, tá com todo mundo grita, isso é conjuntivite, vai passar para todo mundo, isso é conjuntivite, vai passar para todo mundo. Chega no pronto-socorro, é atendido, tranquilizado, colírio lubrificante, higiene local, tudo certo. Na hora de ir embora, tá, doutor, posso trabalhar? Quantos dias de atestado você dá, Bruno? Padrão, assim, mais ou menos, ou como é que você decide isso? Gente, eu confesso que eu sou um pouquinho chato com atestado, tá? A maioria das conjuntivites melhora em 4 a 7 dias. Então, eu identifiquei que é uma conjuntivite infecciosa, né, seja viral ou bacteriana, eu vou dar 4 dias de atestado. Não melhorou, retorna pra gente reavaliar. Tá? Isso porque, em algumas situações, a conjuntivite pode ter complicações. Né? Embora elas sejam raras, elas podem acontecer. Às vezes ele forma uma membrana que a gente tem que tirar manualmente, ou às vezes pega a córnea, ou enfim, a gente tem que dar uma olhada. Então, geralmente eu deixo 4 dias. Existem algumas coisas que a gente tem que pensar em diferenciais, né? Então, ele tá 1 mês com a conjuntivite, é estranho. Provavelmente é uma conjuntivite alérgica, né? Que a gente está tratando como infecciosa, por exemplo. Né? O principal sintoma é coceira, ele tem marcas aqui de rinite alérgica. Então, isso muda o tratamento e não precisa ser afastado. Essa é uma grande dificuldade do médico clínico que eu percebo, assim, o médico do pronto-socorro, emergencista, enfim, que é identificar, ele tem um olho vermelho. Se for conjuntivite, eu tenho que dar testado. E se não for, eu não tenho certeza. Então, não consigo diagnosticar aqui. Exato. Então, existe o padrão, tá? A Academia dos Estados Unidos, eles usam muito para identificar o padrão de vermelhidão da conjuntivite. Eles consideram pink eye, que é um olho mais rosado. Né? Então, aquele olho com vermelho sangue, aquilo não é conjuntivite. Ou um olho, apenas um olho extremamente vermelho, não costuma ser conjuntivite. Uma dica que eu dou também é que conjuntivite pode pegar um olho só, mas é muito comum ela pegar os dois. E poucas doenças de olho vermelho pegam os 2 olhos. Então, se o paciente chegar com os 2 olhos vermelhos para vocês, tem 2 alternativas. Ou é conjuntivite ou é blefarite. É óbvio que não é uma regra, mas isso é o mais comum. E a conjuntivite ela pode ser infecciosa ou alérgica. Então, se o paciente fala assim, eu tô todo ano eu tenho essa conjuntivite, né? Toda essa época. Eu tô há 15 dias e não melhora, e coça muito. Talvez pensar mais na alérgica. Tem outros sinais que a gente pode ver, mas seria mais ou menos isso. E outra coisa que eu acabei de lembrar que eu não respondi é a questão do tobramicina, né? Então, por algum motivo, foi instituído que tem que passar tobramicina para toda conjuntivite. E a lógica, eu acho que é assim, se for bacteriana, na dúvida eu tô tratando. Só que não é bem assim, porque a bacteriana a gente sabe que vai melhorar sozinho. E se for viral e se for alérgico, a gente pode atrasar o tratamento do paciente. Tá? Então, o colírio ele tem conservantes, ele pode gerar conjuntivite medicamentosa, ele pode atrasar o tratamento que ele está tendo. Da mesma maneira, ficar pingando soro fisiológico no olho do paciente também atrasa o tratamento, porque é um componente totalmente diferente da lágrima. Água buricada, existe uma lenda também que faz bem, não faz bem. A lenda da água buricada. Então, assim, água buricada, soro fisiológico, tobramicina não deve ser passado usualmente, assim. Se for passar antibiótico, daí os oftalmos, eles preferem 4ª geração de quinolona ou 5ª, que é o moxifloxacino ou gastfloxacino. Tá? Então é muito difícil ver um oftalmo passando tobramicina, porque a gente sabe que tem antibióticos mais eficientes e a gente sabe que não vai passar para todo mundo. Então, se vocês forem passar, tentem preferir moxifloxacina, tá? E tem várias marcas aí no mercado. A não ser que seja criança. Menor de 1 ano, a gente evita a quinolona. Tá? Mas é isso. Não é boa prática usar tobramicina para todo mundo e muito menos soro fisiológico para todo mundo. Antibiótico não é algo que está na lista de não se nega para ninguém. Antibiótico se nega sim. Exato. Inclusive antibiótico oftalmológico. Exato, inclusive pode dar resistência, né? Então, um dia que ele for precisar tratar uma úlcera, pode ter uma resistência ali do germe por conta de vários tratamentos aí com tobramicina, por exemplo. Fantástico. Acho que é isso. Bruno, conta um pouquinho assim, o nosso tempo nós estamos sempre tá bom, mas para não... Conta um pouquinho do arroba fundo de olho. O que é o arroba fundo de olho pra gente?
Gente, na residência eu criei esse projeto de ensinar o exame de fundo de olho, né? Que eu vejo que acaba sendo uma dor de boa parte dos médicos que querem levar esse conhecimento para o paciente. Quer dizer, uma emergência hipertensiva, um papiledema, maus tratos em crianças, ou uma infecção que a gente quer auxílio diagnóstico. Geralmente os médicos não sabiam fazer o fundo de olho por conta da capacitação da faculdade que não foi tão boa, digamos assim. E a gente tenta levar isso de uma maneira diferente, com uma técnica nova que o celular e uma lente. Então a gente criou um Instagram, @fundo de olho, e tem tentado mostrar como que faz, feito capacitações, divulgado por lá. Então quem quiser, fique super à vontade, a gente está super à disposição. A gente também quer começar a falar um pouquinho mais de emergência oftalmológica, né? Tentar levar esse assunto que acaba sendo um déficit aí de boa parte das faculdades. A gente recomenda muito que vocês conheçam o @fundo de olho. Eu e Luísa já estamos inscritos e vamos fazer isso. Bruno está aqui em Juntando Vitória. oftalmo com emergência. Bruno está aqui em Vitória gravando conosco. É um prazer tê-lo aqui no Pod Raiz, mas vai fazer o curso prático de fundo de olho. Segue o Instagram deles, que é sensacional. Recomendamos. Obrigado, gente. E queria dizer também que o Fundo de Olho está dentro do Emergência Raiz, nessa parceria, né? Eles cederam, temos aulas de emergências oftalmológicas lá dentro do Emergências do Zero. Então, assim, essa junção de oftalmo com emergência tem tudo a ver. Existe um monte de doenças oftalmológicas, que são emergências e urgências, e também tem doenças sistêmicas que a gente consegue diagnosticar, matar ali o X, ou graduar, né, a intensidade da gravidade baseado na questão do fundo de olho, do papiledema, enfim, um monte de coisa legal. Super recomendamos. Bruno, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Pô, fiquei super feliz. E, o convite já está aberto para próximos episódios, para você voltar aqui e falar sobre outros temas de oftalmo. Já sabe o caminho de Vitória, né? Já sabe o caminho de Vitória. Dúvidas, sugestões, vontade de mandar um xingamento. Ou um Pix. Um Pix, não precisa de Pix, a gente está aqui de coração. Quiser conhecer mais, por favor, @fundo de olho, @doutora Luísa Brown e @emergência raiz. Emergência Raiz. É isso, gente. Um beijo e até a próxima. Valeu, gente.